irmãos e irmãs, nessa palavra encerra a oração sacerdotal de Jesus. Jesus deixa claro ao Pai na sua oração que roga não apenas pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali, ao lado, cansados, descansando, lá no Monte das Oliveiras, em que Jesus estava naquele momento de agonia, esperando para passar, para ter que atravessar o caminho da paixão. E ele não roga simplesmente para ele se consagra, como nós já vimos bem, ele se consagra na sua obediência ao Pai como sacrifício. Mas ele vai ter que se afastar, passar por esse momento difícil. E não será só difícil para eles, será também para os seus discípulos. E nisso Jesus roga pelos seus discípulos. E roga para que eles se mantenham na unidade. Mas qual é a unidade essa? A mesma unidade que ele, Jesus, tem com o Pai. Qual é o sentido dessa oração de Jesus? Para que, unidos os cristãos, todos aqueles que acreditassem no nome de Cristo, todos aqueles que aderissem, recebessem e acolhessem o Evangelho, fossem unidos, por quê? Porque da sua união nasceria a união com o Pai, união com Deus. Assim como Jesus é unido ao Pai, ele pede que os seus discípulos se mantenham unidos entre si e unidos a eles. Por isso que esta semana, que antecede o tempo, o domingo de Pentecostes, é um domingo que é muito reservado nas nossas intenções, nas nossas orações, pela unidade dos cristãos. Faz que os cristãos, na oração e na atitude de vida, sejam unidos. Nunca deixem que as suas diferenças, nunca deixe que as razões baixas e pequenas, mesquinhas, se tornem mais importantes que a unidade entre nós. Todos nós, seres humanos, temos a nossa vontade, nossas tendências, nossas opiniões, mas todos nós estamos unidos num só propósito. Este propósito que nos une tem que ser mais forte do que as nossas diferenças. E isso não é diferente para aqueles que são cristãos. Aliás, é até muito mais forte justamente para aqueles que são cristãos. Porque é justamente quando os cristãos não são unidos é que eles são mais mau exemplo para os outros. Quando a intriga, quando a fofoca, quando o desprazer, quando o ciúme, quando todos esses sentimentos tão humanos, tão nossos, todos nós carregamos e sabemos que carregamos, quando esses sentimentos tornam-se mais importantes do que a unidade entre nós, nós nos separamos e criamos o quê? Criamos o mau exemplo. Assim como nós vemos ali na primeira leitura, diante de um julgamento, estava ali levaram Paulo para um tribunal, e um tribunal que diz passagem, que é um tribunal pagão, porque era um tribunal dos romanos, mas como eles ali não poderiam condená-lo, só poderiam passar por aquele tribunal, o levaram. Paulo, sabiamente, reconhecendo que já havia uma divisão naquele grupo, o que ele fala? Estou aqui por causa da minha fé na ressurreição. Bastou isso para aqueles que estavam unidos para acusá-lo, se acusassem uns aos outros. Bastou um pequeno momento, uma pequena palavra para se tornar aquilo ali um motivo de divisão. Um motivo para ficar se confrontando uns aos outros, ao ponto de que um juiz pagão ter que mandar recolher Paulo e dispersar a Assembleia, dispersar o procedimento jurídico, porque não tinha condições de
averiguar com serenidade, com correção, aquele problema. A mesma coisa muitas vezes acontece com nós, seres humanos. Uma pequena palavra, um pequeno gesto, um pequeno olhar, acaba se tornando um ressentimento, acaba se tornando um motivo de desunião e de briga. Se isso, pelas coisas normais da vida, pelas coisas corriqueiras e humanas da vida, já é extremamente desagradável, já é terrível, já causa tantos males, imagina quando se trata dos cristãos, daqueles que carregam o nome de cristãos, daqueles que precisam justamente porque carregam o nome de cristãos, trazerem o exemplo. Por isso Jesus rezar, não só pelos seus discípulos, e durante o tempo em que Jesus os ensinava, já mostraram tantas e tantas vezes intrigas, ciúmes e até separações. Como não esquecer daquele momento, irmãos e irmãs, em que João e seu irmão Tiago vão até Jesus solicitar para ele que quando começasse seu reino, ele tivesse as melhores posições, que ele tivesse os melhores ministérios, eles estivessem lado a lado de Jesus no seu trono. Carreirismo, disputa de poder, disputa de posição. Basta imaginar o quanto deve ter sido desagradável ali diante dos discípulos eles fazerem tal pedido. Como não devem ter ficado aborrecidos uns com os outros por causa dessa situação. Mas Jesus, que é o Filho Eterno de Deus, que nos trouxe a salvação pelo seu Evangelho, chamou homens defeituosos como nós e os chamou e os mostrou. Não é isso que é o Evangelho. Não é isso que é a palavra do Evangelho. E que o serviço ao outro é que seja a carreira a ser perseguida. Que a misericórdia ao outro é que seja a ambição a que nós temos que procurar vivenciar, não as posições e não os status. Somos cristãos, mas ainda nos deixamos encantar por essas coisas. Somos cristãos, mas guardamos o rancor ainda. Somos cristãos, mas guardamos muitos ressentimentos contra os outros. Somos cristãos e ainda carregamos, e ainda somos tão humanos, e somos. Mas Jesus reconhece isso. E ainda assim, Ele nos trouxe a salvação. Ainda assim, Ele rogou ao Pai, pelos seus discípulos e por nós. Nós que acreditamos nele pela pregação dos seus apóstolos. Ainda assim, interceda por nós. Ainda assim, Ele pediu por nós. Ele pediu que nós nos mantivéssemos unidos, e unidos em oração, como nós estamos unidos em oração aqui. Como nos foi ensinado pela nossa padroeira Santa Teresinha, quando você pensa em alguém, você já está rezando por aquela pessoa. Você está já desejando bem aquela pessoa. Você já está desejando que Deus vá e abençoe a vida daquela pessoa. Então, que nós façamos isso, irmãos e irmãs. Então, que nós vivenciamos a unidade na fé que o Senhor quer e deseja para nós, para nosso exemplo de vida cristã, para que nós, unidos entre nós, estejamos sempre unidos com o Pai do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.